Nesse vídeo, falaremos sobre os efeitos do álcool no sistema nervoso e dados que comprovam os perigos de seu consumo excessivo. Antes de falar como o álcool afeta esse sistema, é preciso entender o tecido nervoso, começando, então, pela área de estudo de todos os tecidos, a histologia. Histologia é o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam para construir os órgãos. Nosso corpo é formado por 4 tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial é formado por células que revestem superfícies e que secretam moléculas. O tecido muscular é formado por células alongadas com capacidade de encurtar seu comprimento, ou seja, contrair, e assim produzir os movimentos. Ele também está subdividido em músculo liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. O tecido conjuntivo é caracterizado por grande quantidade de matriz extracelular, composta por vários tipos de moléculas, que é produzida por suas próprias células. O tecido nervoso é formado por células com longos prolongamentos emitidos pelo corpo celular, que tem as funções de receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. Nesse vídeo enfocaremos o tecido nervoso. O neurônio é a principal célula desse tecido, mas o que exatamente é uma célula? Toda célula do nosso organismo possui uma estrutura básica constituída por membrana plasmática, uma barreira seletiva que separa o meio intracelular do extracelular, protegendo a célula; citoplasma, meio aquoso no qual as organelas estão mergulhadas, preenche a célula; organela, subdivisões celulares que possuem funções específicas, como a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia, e o núcleo, que é separado do citoplasma por uma membrana própria, contém o material genético, o nosso DNA. O neurônio é uma célula especializada formada por um corpo celular, onde encontra-se o núcleo e as organelas, onde são produzidos os neurotransmissores, assunto que será abordado posteriormente. Dendrito. Um neurônio possui vários dendritos, que são responsáveis pela recepção do impulso nervoso. Axônio, região onde começa o impulso nervoso, havendo apenas um por célula. E a bainha de mielina, que reveste o axônio, melhorando a eficiência de transmissão do impulso nervoso. Mas afinal, o que é o impulso nervoso? O impulso nervoso corresponde ao potencial elétrico, gerado por um estímulo do meio que rapidamente se propaga na membrana dos neurônios. Esse estímulo é recebido pelos dendritos, passando pelo corpo celular e finalmente pelo axônio, que novamente estimula os dendritos do outro neurônio. Para que isso ocorra, é necessária a presença de neurotransmissores, que serão liberados pelo axônio e recebidos pelos receptores nos dendritos. A região de passagem do estímulo de uma célula para outra é denominada sinapse. Os neurotransmissores são substâncias químicas, como a serotonina e a dopamina, que são produzidas pelos neurônios e promovem a propagação do impulso nervoso, realizando respostas específicas no organismo. O cérebro é o principal componente do sistema nervoso, enviando e recebendo informações de todo o corpo. A sua função pode ser prejudicada pelo consumo excessivo de álcool. Álcool esse que está presente no cotidiano, especialmente dos jovens, mas causa diversos efeitos no organismo. Você certamente pensou no seu fígado, né? Mas o sistema nervoso também é muito afetado pelo consumo excessivo de álcool. O que acontece quando ingerimos álcool? Imediatamente após o consumo de álcool, aumenta a produção dos neurotransmissores adrenalina e noradrenalina, causando alegria e empolgação. O consumo constante aumenta a produção de glutamato e GABA, podendo causar amnésia e sedação, pois inibe as sinapses do sistema nervoso central. Depois de algum tempo, aumentam os níveis de serotonina, causando as sensações da famosa ressaca. O cerebelo, que é responsável pela coordenação do corpo, também é afetado pelo álcool, gerando instabilidade e dificuldade de caminhar. O álcool também pode resultar em danos aos nervos periféricos, gerando fraqueza e tontura. Existem diferentes estágios de embriaguez. Euforia, que gera sociabilidade, desinibição, prejuízo sensório e motor. Excitação, causa prejuízo da percepção, memória e compreensão, retardo das respostas sensitivas e motoras e prejuízo do equilíbrio, sonolência. Confusão, causa desorientação, prejuízo mental e adormecimento. Estados emocionais exagerados, aumenta a sensação de dor, incoordenação motora e fala arrastada. Estupor, gera prejuízo das funções motoras, diminuição importante da resposta aos estímulos, incapacidade de coordenar os movimentos, vômitos e vontade de urinar. Também gera prejuízo da consciência e sonolência. Coma, causa inconsciência, reflexos diminuídos ou abolidos, prejuízo da respiração e circulação sanguínea
e possibilidade de morte. O uso de álcool é bastante comum na juventude, levando em conta a questão da sociabilidade. Mas o organismo de um jovem não reage ao álcool do mesmo jeito que um adulto e causa mais danos em adolescentes. Isso acontece já que o cérebro de pessoas mais novas ainda está em desenvolvimento, e beber nessa idade pode gerar um dano permanente na função do órgão, principalmente na memória e coordenação motora. De acordo com o estudo, jovens que começam a beber antes dos 15 têm 4 vezes mais chance de desenvolver dependência do que os que começam aos 21. Por isso, é importante que o consumo seja moderado. Essa quantidade ideal é diferente para homens e mulheres por questões biológicas. Para mulheres, a dose recomendada é de 1 taça de vinho ou uma garrafa pequena de cerveja de 335 ml por dia, enquanto para homens, 2 garrafas de cerveja ou 2 taças de vinho diárias são toleráveis. Você ainda pode estar se perguntando por que o consumo ter que ser moderado. Alguns números podem te convencer. 1 em cada 20 mortes são causadas pelo álcool a cada ano, segundo o relatório da ONU. Mesmo assim, cerca de 24% da população brasileira tem o hábito de consumir bebida alcoólica 1 ou mais vezes por semana, segundo o IBGE. Ainda segundo o IBGE, cerca de 36% dos homens consomem bebida alcoólica e 15% das mulheres do país. Além disso, o Brasil é o 5º país das Américas em número de mortes por álcool, segundo OPAS e OMS.